Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, dando continuidade ao nosso curso de estatística, né? Falando agora sobre os gráficos em setores, ou conhecido também como gráfico de pizza, né? Então nós temos aqui um exemplo simples aí, mas é importante que quase sempre eles são parecidos, né? Então tá aí, ó, um gráfico quando ele é em setores, né, está dividido. Esses setores estão em partes como se fosse um círculo. E normalmente é quando você tem percentuais, né, a representação, o total dá 100%, então isso é distribuído num disco de setores, por isso que é chamado de setores. Ou de pizza, porque parece uma pizza também, né, que você pode partir pedaços aí. Né? Então nós temos aqui um exemplo de preferência por modalidade esportiva. Então tem lá, futebol, quantas pessoas, qual o percentual? 40% de pessoas preferem futebol, 30% vôlei, 15 basquete, 10 natação e 5 outros, né? Fonte a Secretaria de Estado. Aqui não diz o período, né, mas normalmente a gente põe o ano, né, que foi feita a pesquisa. Mas porque a gente precisa aqui, o mais importante é ter essas informações. Bom, se você põe isso aqui no Excel, ele já faz essa distribuição automática, né? Então aqui vocês vejam, ó, 40%, vocês estão vendo que está uma quantidade maior aqui, um percentual maior, 40%, 30% está aqui, né, que seria vôlei, ó, tá. Basquete aqui 15%, natação 10%, 5% outras modalidades, né? Então está distribuído aqui. Aí nós temos um exercício para aplicar isso aqui, ó. Então é o que está pedindo. Dos participantes da pesquisa apresentada no gráfico anterior, 54 responderam que preferem basquete. Então está aqui, ó, 54 disseram, eu prefiro basquete. Com base nessa informação e nesse gráfico, quantos participantes responderam para cada uma das outras modalidades? Pronto, aqui com essa informação a gente já consegue resolver. E nós vamos tentar aqui fazer de uma forma mais simplificada, tá? Para a gente tentar entender isso aqui melhor. Bom, se eu tenho aqui basquete, 54 pessoas responderam que preferem basquete. Basquete é quanto, gente? Basquete aqui é 15%. Ou seja, essas 54 pessoas representam 15%. Não é? Bom, então vamos fazer o cálculo aqui. Ó. 54 pessoas, né? Dividido por 15%, cada por cento, né? 1% vale quanto? 3,6. Está aqui, ó, 3,6. Bom, 1% é 3,6. Então 100% é quanto? 100 vezes 3,6. Dá 360. Ou seja, o total de pessoas que responderam são 360. Vou pôr aqui em vermelho para ficar mais bonitinho. 360. Então, o total de pessoas que respondeu 360. Aqui, para a gente confirmar, basquete não é 15%? Ó. Então, se eu pegar lá, basquete é 15%. Legal. Se eu pegar aqui a calculadora de novo, ó, se eu pegar 360 vezes 15%, dá quanto? Opa, já tinha dado lá. 360 vezes 15%. Já dá 54. Então tá certo, 15% é 54. Então agora fica fácil, ó. Futebol não é 40%? 40% de quanto? Ó, futebol é 40%. 40% de quanto? De 360. Então aqui, ó, 40, né, 360 vezes 40%. Eu não tinha limpado aqui. 360 vezes 40%. 144. Opa, então são 144. Vôlei são quantos por cento? 30. Então eu pego aqui 30% de 360. Então, 360 vezes 30%. Então, de novo, eu errei aqui. 360 vezes 30%. Ele já dá o valor, ó, 108. Então aqui vai ser 108. Natação, quantos por cento? Natação, 10%. Então vamos lá. 10% de 360, né, gente? É só dividir por 10, né? Dá 36. Não é isso? E outros aqui é 5%. Se aqui é 10% é 36, 5% é metade disso, né? Então dá 18. Então se a gente somar aqui, vamos ver se está certo. Olha lá.
144, mais 108, mais 54, mais 36, mais 18. 360, que é o total de pessoas. Né? Lembrando aqui, mas a minha calculadora não tem porcentagem. Não precisa ter porcentagem, tá, gente? Se eu quero aqui, ó, futebol, 40% de 360. Então põe 360 vezes 40 dividido por 100. Pronto, lá, vai dar 144. Então 40% é 40 dividido por 100. Ou 40 dividido por 100, ó, se a gente fizer o cálculo aqui, né? Para vocês verem na calculadora, 40 dividido por 100, né, vai dar 0,4. Como a gente usa duas casas, né, para ficar em porcentagem, é 0,40. Então, 360 vezes 0,40, para dizer que é 40%, ó, é 144. Vôlei é 30, não é? 30%. Então, seria 360 vezes 0,30, que é 30%. Ó. 108, e assim por diante. Tá? Então aqui é só relembrando aí a porcentagem. Mas você vê, com uma informação e entendendo o gráfico, né, entendendo as porcentagens, eu consigo resolver. Aqui, outro exemplo aqui do Enem. Né? O gráfico representa a relação do tamanho e a totalidade dos imóveis rurais, né, da parte rural aí das empresas, e a distribuição dele pelo tamanho. Ó. Que característica da estrutura fundiária? Quer dizer, fundiária é a distribuição de terras, né, no Brasil. Que característica a estrutura está evidente nesse gráfico aqui? Então o que ele está dizendo? Ó, acima de 1.000 hectares. Lembrando, hectare é 10 mil metros quadrados. É como se você pegasse um campo de futebol e fosse 100 metros de comprimento por 100 de largura. O campo é um pouco menor, né? Normalmente é 100 por 75. Mas se fosse 100 por 100, aí daria 1 hectare. Então, vejam, 53% das terras do Brasil são acima de 1.000 hectares, 1.000 campos de futebol. São grandes latifúndios, grandes extensões de terra. Né? 53% é acima de 1.000. 15% é de 100 a 1.000, quer dizer, de 100, vamos pensar aí, 100 campos de futebol a 1.000, depois outros de 10 e até 10 hectares tem uma quantidade muito pequena, ou seja, os terrenos pequenos, né, de tamanhos pequenos, é uma quantidade muito pequena. Então, o que tem aqui de questão de interpretação? A concentração de terra nas mãos de poucos. É isso, ó. Eu estou concentrando a terra na mão de poucos. É isso aqui mesmo, essa já é a resposta. Né? Aí vamos ver se o resto aqui dá para a gente entender. Ó, muitos terrenos na mão de poucas pessoas, não é isso? Aqui. Vamos ver que se as outras estão erradas. Ó. A existência de poucas terras agricultáveis. Não tem nenhuma informação aqui se a terra é agricultável, se ela é boa para a agricultura ou não. Não tem informação nenhuma disso. Né? Só está dando tamanho aqui. O domínio territorial dos minifúndios. Minifúndios são as pequenas terras. Eles são um pouquinho, como é que ele vai ser domínio? Domínio dos latifúndios, não dos minifúndios. Então está errado. A primazia da agricultura familiar. Cuidado com essas palavras. Primazia, como se tivesse a prioridade aqui, aquilo que tem mais é a agricultura familiar, que são áreas pequenas. Está furado. A debilidade dos plantations. Aonde fala plantation aqui não tem nada a ver. Quer dizer, usa um termo que nem existe, né? Não tem nem conhecimento do que é isso. E nem fala nada aqui. Ou seja, é a concentração de terra na mão de poucos. Porque tem grandes terras, né? Acima de 1.000 hectares, 53% das propriedades em mão de poucas pessoas. Essa é a informação aí que se tem desse gráfico aí que nós chamamos gráfico de setores ou de pizza. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o joinha aí. Por favor, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, que isso ajuda a gente, tá bom? Até a próxima aula então, pessoal. Grande abraço a todos.